Boa noite, que Deus abençoe esse sábado abençoado na sua vida. E é o podcast do Mundo Real, é o mundo verdadeiro. A gente quer abençoar a sua vida hoje, 22 horas nesse sábado, sabe que Deus está aqui com a gente e aí com você. Primeiro a gente quer agradecer a Deus pela vida do nosso reverendo, que é um pastor, é um homem de Deus que nos dá a palavra, nos incentiva e nos leva a experimentar o melhor do Senhor Jesus Cristo. Agora, eu não estou só. Além de estar com o Espírito Santo, além de ele estar tabernaculado em nós, mas eu estou aqui com meu amigo de todas as épocas, Tiagão. Boa noite, pastor. Boa noite a todos. É um prazer, mais uma vez, fazer parte do podcast. Louvamos a Deus pela vida do nosso reverendo. E vamos lá para mais um bate-papo bacana. É isso aí, é um bate-papo. E, claro, o mágico, que está logo ali conosco, esse homem abençoado de Deus. Agora, hoje, nossa convidada especial, ela que deu uma das maiores palestras sobre aborto que já assisti na história, que foi palestrante de uma das maiores escolas que temos no nosso ministério, a Escola Bíblica Internacional. Conseguimos um tempo na agenda corrida dessa moça para estar conosco, ainda que remoto. Isabelle Alves. Isabelle, boa noite. Boa noite, pastor. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos que nos assistem. É um prazer participar desse podcast. Assisti desde o primeiro e hoje aqui não imaginava isso. E a gente louva a Deus pela vida do nosso reverendo, por essa visão grandiosa que trouxe a gente até aqui. E é um prazer estar aqui. Que legal, que bacana, né? Bom, Isabelle gosta de tapioca? Muito, pastor. Que legal. Muito. E o nosso irmão tapioquense, o nosso irmão Hélio, olha aqui, ó, tem abençoado esse programa com essa tapioca maravilhosa e você pode encontrar ela em todos os mercados do Rio. Pena que lá em São Paulo não tem. A gente chama o break e daqui a pouco a gente volta. Vem descobrir a melhor opção de lanche rápido para a sua rotina. Diz a canção que todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite. Aqui não. Aqui é a palavra que a gente espera. O mundo é real. A gente quer situações reais. A gente quer mostrar o que é verdadeiro. E eu quero dar já uma notícia, Tiagão, boa para os nossos espectadores, porque nós temos uma audiência. É importante a interação com o público, né? Verdade, pastor. Absoluto. Meu Deus, isso é verdade. Isabelle Alves vai fazer parte da nossa bancada. Acabamos de tratar com ela aqui, ó. Misericórdia. Quero ver o dia que ela não puder, mas ela vai. E vai ser legal pra caramba. Nós estamos parecendo Pingo nos Is, né? Pingo nos Is. A Ana Paula Henkel, que tá lá na América. Zé Maria tá lá em Brasília. É verdade. É assim mesmo, é isso aí. Dois minutos. É 2 minutos, né? Um tweet. É verdade. Mas, gente, eu quero aqui falar com vocês sobre um tema dessa noite, um tema importante. Por isso a gente trouxe Isabelle, é o cristão e a política. Nós sabemos que quando abrimos as páginas da Bíblia Sagrada, você vê a política também na Bíblia. Você tem um Mardoqueu que percebe a trama para poder exterminar o povo judeu, e ele então tem uma representante, ele tem alguém, Tiagão, no trono, ao lado do rei, que é a rainha Esther, e ali então foi completamente desmantelado aquela ação de tentar disseminar, acabar com os judeus. Mas também nós temos um grande legislador que foi Moisés, nós temos a grande juíza Débora na Bíblia, e o que temos mais para falar, poderíamos falar de Daniel na Babilônia. Que homem espetacular, né? Olha como ajudou o povo de Deus, e assim você vai por toda a Bíblia. Salomão. E não é Salomão e outros, o grande rei Davi. E não é diferente hoje, mas para esse tema eu quero trazer essa jovem abençoada, com conhecimento, para falar um pouco com a gente. Isabelle Alves, o cristão e a política hoje. Tem tudo a ver, né, pastor? Tá super interligado, porque nós somos cidadãos celestes, mas não deixamos de ser cidadão brasileiro. Eu acho que o diabo, por muito tempo, levou vantagem
quando se dizia que, né, a política é coisa do mundo, né, uma ideia errada do que seria o mundo. E a política é algo que, quando a gente lê a Bíblia, a gente vê como Deus se utilizou da política para proteger o seu povo, né? O Senhor citou aí a rainha Esther, a gente tem o rei Ciro, né, que libertou os judeus do exílio. A gente lembra também de Jesus, que enquanto homem pagou o imposto, né? Ele não se absteve daquilo ali. Ele reforçou: dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Paulo, quando chicoteado, e aí, né, depois de chicoteado, queriam dispensar ele de qualquer maneira, e ele falou: não, eu sou cidadão romano. Ele sabia da cidadania dele e ele colocou ali: olha, eu sou cidadão. E o cristão, ele tem que ocupar esses espaços. Porque se o cristão falar assim: ah, não, isso é coisa do mundo, deixa pra lá, ele está permitindo que pessoas que não têm a fé dele, que não honram o Deus dele, né, que vai chegar em algum lugar e vai dar crédito ao destino, que governem sobre o cristão, que decidam, que criem leis, que decidam sobre a vida, sobre abertura e fechamento de igreja. A gente viu isso agora na pandemia. Então, assim, o cristão, ele tem que fazer questão de votar de acordo com o que diz a Bíblia, mas também de ocupar essas cadeiras, né? Vereador, deputado, senador, STF e, inclusive, presidência da República. E isso é tão importante, você falou leis. Eu recebi do pastor André Batista, que teve numa reunião ontem conosco, ele falando conosco de um deputado no Rio de Janeiro que criou uma lei contra, olha só, que é contra justamente nós, o povo cristão. Porque aqui essa lei diz que fica proibido o que ele chama de assédio religioso em praças públicas, lugares privados no estado do Rio de Janeiro. E diz mais, ele entende-se como assédio religioso a prática de induzir, incitar qualquer tipo de discurso religioso. E aqui ele coloca, Isabelle, vários métodos que se utiliza, que o cristão utiliza, sendo vedado, proibido. A questão do culto ao ar livre, o evangelismo pessoal e até você perguntar se a pessoa quer tomar uma decisão de largar sua religião que é errada, uma religião que não está dentro dos moldes bíblicos, e ser convertido a uma religião verdadeira. Você percebe que para o lado do mal existem representantes, então para o lado do bem temos que ter representantes. Exatamente, pastor. Tem que ter alguém que vai colocar esse deputado, né, no lugar dele, que vai barrar essa lei, alguém que vai lutar pela gente, porque como você falou, o lado deles tem quem defenda, e pro lado deles não é nem tão difícil, né? É o nosso que tentam dificultar. Não se cria uma lei para impedir. Aqui em São Paulo a gente tem bailes funks que mobilizam um quarteirão, a rua fica fechada, o morador não dorme, mas com isso ninguém se incomoda. Agora, se a gente quer fazer um ar livre, tem alguém que se levanta. Então, assim, a cada dia fica mais evidente a necessidade do cristão saber votar e do cristão querer ocupar essas cadeiras para impedir situações como essa. Isso é tão sério porque o tema cristão e política... Tiago, cristão e política convive bem? O cristão tem que estar envolvido na política ou você acha que não? O cristão não deve estar envolvido com a política? Eu vejo que deveria conviver bem. Deveria ter todo... Ainda mais quem faz parte do nosso ministério é muito capacitado, não só internamente, mas tem condições de sair falando com outras pessoas o que verdadeiramente o cristão representa, a política representa para um meio cristão. Essas colocações que o senhor acabou de fazer, que a Isabelle também está participando, complementando, é só parar para pensar um pouco. Se não tiver uma maioria, eu não sei se deputado é estadual, se não tiver uma maioria dos deputados estaduais, a lei passa se a maioria não forem cristãos, ou não tiver esse critério, essa conduta de criteriosa com os conceitos das leis da lei judaica cristã. Então, se não tiver, passa. E daqui a pouco, quem somos nós? Somos proibidos de falar na rua? Não vamos mais poder falar do evangelho? Como é que é? É complicado. Então, o cristão tem que estar no meio da política assim, tem que tomar decisões, não para si, como a gente via anos atrás, trocando voto por saco de cimento ou qualquer outra coisa parecida. E sim, no conceito geral, para um futuro, para que a coisa possa acontecer, continuar acontecendo. É sério, né, Belle? Essa questão de você
Engraçado que quando a gente começa a perceber, e a gente que estuda, você que é uma estudiosa também do assunto, a gente que estuda sobre o envolvimento, hoje, tantas leis contra a fé, os absolutos de Deus sendo ofendidos, nós estamos num período de pós-verdade, a irrelevância da verdade. Você vê que se não tivermos representantes hábeis, capazes de, como um rei Ciro, se levantar e defender a nossa bandeira, nós vamos enfrentar muitos problemas, Beli. Pastor, o senhor falando me trouxe à memória, eu vi ontem no Instagram do vereador, né, Nicolas Ferreira, de BH, eu não sei se o senhor acompanhou, ele fechou uma exposição de arte, utilizando, né, que utilizava símbolos do cristianismo numa forma pejorativa, né, com tons sexuais, roupa de padre, lingerie, né, a cruz, a coroa de espinhos na forma de suástica, e eles dizem que isso não é zombaria, isso não é desrespeito, isso é arte. E aí, graças a Deus, tem alguém que com a palavra e com coragem foi até lá e fechou. E uma coisa, pastor, o senhor Tiago falando, que eu acho importante falar também, que algumas pessoas acham que pastores não devem falar sobre política com os fiéis. A gente, inclusive, viu recentemente um candidato à presidência dizendo que o pastor tem que tratar da espiritualidade, ele não pode falar sobre política. Só que qual o lugar mais apropriado, se não a igreja, com base na palavra de Deus, para me ensinar sobre política? Né? Eu vou aprender o puro, eu vou aprender ali... Exato. Então, assim, ele quer que eu aprenda política na faculdade, cheio de ideologia, ou que eu aprenda em outro ambiente. Então, a gente percebe realmente um cenário querendo fechar o cerco contra o cristianismo, querendo encurralar os cristãos. E, assim, é hora de acordar mesmo, né? Graças ao nosso reverendo, nós somos uma igreja politizada, a gente estuda, a gente aprende, a gente assiste jornal, mas a gente sabe de muitos que não estão nem aí pro que tá acontecendo. Isso é tão sério, Beli, que tem um aí, o Nine, sabe? O Nine. Sim. Tem um aí que diz que quer chamar os pastores para uma conversa. Ó, que loucura! Que chamar pastor para uma conversa? Recentemente, nós tivemos uma situação aqui no Rio de um determinado também pastor pró-esquerda, né? Pró-esquerda, aquela coisa toda, diz que é disso, daquilo e tal. Isso teve uma repercussão tão grande, porque o cristão, quando a gente fala cristão em política, então eu vou me envolver, porque eu penso na causa maior, sim, certo? Uhum. Eu penso na causa que é o reino de Deus. Por isso que um cristão, Beli, você acha que um cristão, ele vai votar ou ele vai apoiar alguém que apoia o aborto? É impossível, né, pastor? O fundador do cristianismo, ele deu a vida. Ele não tirou a vida de alguém para se beneficiar. Então é incompatível o cristão defender, não tem. Por exemplo, outra coisa, um cristão vai votar em alguém que apoia... Você vê, a nossa... Como é que o mundo se perpetuou na raça? Deus pegou Adão e Eva, colocou eles num paraíso e veio a prole. Nós respeitamos a opção de cada pessoa, você faz com a sua vida o que você quiser. Agora, eu não mudo um modelo que Deus determinou e que perpetuou a raça. Então, como que eu vou apoiar um cristão, vou apoiar um partido político que defende, que é contra a instituição familiar nos moldes da Bíblia? Você acha que tem como o cristão tomar partidos desses? Não, pastor, e o senhor falando, né, que a gente respeita, a gente precisa deixar claro também que existe uma diferença entre o homossexual e o ativista LGBT. O homossexual, ele espera uma aceitação, ele quer ser aceito e não ser discriminado, ele vive a vida dele, inclusive, na maioria dos casos, discretamente. Já o ativista LGBT, ele quer imposição, ele quer ensinar para o seu filho que ele pode... nasceu biologicamente menino, ele pode ser menina, que tem famílias de 2 pais. Então, assim, é algo completamente antibíblico e que se vamos fazer um mundo aí com 2 homens, coloca 2 homens em uma ilha, e a perpetuação da raça? O que vamos ver se vai reproduzir, né? Não tem como. Não, isso é tão sério porque a gente percebe cada atrocidade e é bom a gente tocar nesse tema aqui.
muitas pessoas acompanham a gente. Eu quero agradecer a Deus e agradecer pela sua vida, por você estar acompanhando a gente. E, né, Tiago, a gente percebe que há uma incompatibilidade muito grande, porque temos valores, temos absolutos sobre as nossas vidas, e que não cabe você estar apoiando pauta contra aquilo que você crê. Porque você imagina, você crê em Deus, e Deus, então, é a verdade. Ele estipula a verdade. Tiago, isso é um tema sério, não é? Muito delicado. Eu me lembrei agora, no primeiro podcast, nós estávamos vindo para cá, e o senhor falou: Tiagão, se prepara porque haverão temas muito sensíveis. Muito sensíveis. E eu vou te falar, pastor, não é diferente. O que nós vemos aqui sério, hoje, né? nesse podcast, é uma coisa extremamente sensível. Agora, uma outra coisa, Isabelle, que a gente percebe, eu queria que você tocasse um pouco sobre isso. Nós temos hoje uma Suprema Corte completamente segmentada a um projeto para atrasar o Brasil. Verdade. Para atrasar o Brasil. Que não deveria. Um projeto para atrasar um presidente que quer fazer o melhor para a nação e que criaram um estereotipo de democracia que não existe, porque se a democracia é o governo do povo, é o povo que escolhe, eu não estou escolhendo o que eles estão fazendo. Então, existe uma frase comum hoje, principalmente do presidente atual, presidente da República. Ele diz o seguinte: eu ando nas 4 linhas da Constituição. Beli, o que você tem a dizer sobre isso? Pastor, o que a gente vê hoje é lamentável. O ativismo judicial é muito forte e às vezes a pessoa não entende, né? Ativismo judicial é quando o juiz entende que o que ele pensa está acima da lei e da Constituição, quando na verdade ele está ali para ser um guardião da lei e da Constituição. E assim, de maneira mais intensa, desde a pandemia, a gente tem visto essa atual composição, porque nós não somos contra a instituição, né? O que nós vemos de errado é a atual composição, eles rasgando a Constituição na nossa cara, acabaram com o direito de ir e vir, a liberdade de culto, tiraram o poder do presidente e distribuíram entre os governadores. Então, assim, é uma sucessão de atrocidades, e até quando a gente vê, né, jornalistas de verdade, como Ana Paula Henkel, Rodrigo Constantino, eles falam que por morar fora do Brasil é difícil explicar o que acontece aqui. Porque num país sério isso não aconteceria. A gente tem recentemente o exemplo dos empresários que tiveram a polícia na porta de casa por uma conversa de WhatsApp. Em que de país? WhatsApp? Exato. Um recebeu a polícia porque deu um joinha. Deu. Então, assim, o que está acontecendo? A gente vê, infelizmente, eles agindo, né, como ditadores, como iluministros, que se não agradou a vontade deles, eles mandam a PF, que infelizmente também se submete a ordens absurdas. E a gente sabe que ordem absurda a gente não precisa obedecer. É verdade. Não, e aí é terrível, né? Porque o que a gente percebe que é uma ofensa à Constituição é passado tranquilo. Não, isso aí não. Isso aí é democrático. Você chamar o presidente de genocida é democrático. Mas você chamar um iluministro, como você disse, um magnânimo lá do Supremo, não, isso aí, Tiago, é crime. Quer dizer, então, contra o presidente. Quer dizer, então, que nós temos que ouvir tudo, aceitar tudo, ficar calado e ninguém pode se manifestar, porque tudo é proibido para o cidadão e para eles podem tudo, mais ou menos. Agora, Beli, fala. O senhor falou aí, né, de que pode chamar o presidente, eu não sei se os senhores viram, um senhor de 50 anos foi preso porque chamou o ex-presidente descondenado, Nine, de ladrão. Ele foi preso porque falou a verdade, foi comprovado, ele foi condenado em várias instâncias. Aí ele, que chamou o Lula de ladrão, foi preso, e o Lula, que deve milhões até hoje, bilhões até hoje... o Nine... Exato, tá concorrendo. Então, assim... Tá concorrendo. A injustiça, a instabilidade jurídica no Brasil é imensa. Por isso que... E agora, a gente tem que orar, claro, e pedir ao Espírito de Deus também para quando fazer uma renovação do Supremo, renovar com homens ou mulheres, Tiago, que tenha coragem de ser fiel à linha da Constituição,
e não ser o que está acontecendo. Parece, ô Beli, você sente isso, que há um conluio entre alguns ali, que forma a maioria, e que eles falam o seguinte, olha, nós vamos fazer isso e acabou. Aí deixa 2 lá isolado, eles são a maioria, e deixa lá isolado. Gente, vamos caminhar para onde? Se não houver uma mudança. A gente vê, né, a seriedade e o perigo. Porque é como uma igreja em que a Bíblia não governa. É catástrofe. E uma nação que não respeita a sua Constituição também vai ser catástrofe. O que vai acontecer? Né? A Constituição é que coloca todo mundo no seu lugar, ninguém está acima da Constituição, mas infelizmente a gente vê, né, que eles pisam, eles rasgam. A gente falando sobre pessoas presas, a gente tem o deputado Daniel Silveira, que o Daniel, você estava pensando nele agora. Exato. Até hoje é perseguido, foi, né, um preso político, porque não existe crime de opinião, isso descartado, e o Lula está concorrendo. Aí a gente entrega para Deus, porque senão fica desiludido. Não, você fica desiludido, e para ter confiança num Brasil, precisa votar bem. Precisa escolher bem. Não é escolher o amigo, porque às vezes a gente percebe hoje em dia que a pessoa quer escolher o amigo, quer escolher o parente porque é deputado ou é algum cargo, está concorrendo a algum cargo. A gente acredita que você tem que votar. Nós, no nosso ministério, aprendemos com o nosso líder que nós votamos por causa. E a maior causa é a de Deus. A maior causa é a da nossa fé. E depois votamos atrás de pessoas que defendem nossas bandeiras. Porque quando chega numa situação dessa, você imagina, ontem, eu não sei se você viu o culto ontem, sim, senhor. Nós tivemos o pastor André Batista falando da experiência do pastor da Igreja Universal, que a guarda municipal de Porto Alegre, o pastor no período da pandemia, sem ninguém no culto, olha só, ninguém, só o pastor diante da câmera foi lá para fechar a igreja porque ele estava infringindo leis sanitárias. Mas a política era esquerdista. Pô, sinceramente, a gente precisa mudar isso urgente, Beli. E pastor, a gente vê que eles estão assim crescendo em relação a nós cristãos, e isso é porque a gente tem um presidente que valoriza a igreja, que valoriza os homens de Deus. Agora o senhor imagina se volta à presidência o amigo do Daniel Ortega, que está expulsando as freiras da Nicarágua, que está fechando as igrejas, que está deixando os padres do lado de fora. Então, assim, o cristão, eu acredito que essa é uma eleição muito crucial, mas também é uma eleição muito clara, porque a verdade está aí, os fatos estão aí, só se engana quem quer. Agora, Beli, deixa eu falar diretamente com o nosso mágico Multi-Art Studio. Preciso desse programa para sábado. Você vai dar um jeito. Porque a gente vai que vamos alcançar alguém para abrir os olhos, né? Esse programa tem que ir sábado agora, Isso aqui tem que ir antes das eleições. Pré-eleições. É tanta coisa que eu vou chamar até o break. Eu vou chamar o break, vamos comer tapioca e depois a gente volta. Glória a Deus. Vem descobrir a melhor opção de lanche rápido para a sua rotina. Tema sensível. Tiago, você percebe que só uma tapioca e um copo d'água para ajudar e Deus está com a gente, não é fácil, né? Eu vejo, pastor, que antes do senhor chamar o break, estava no tema aqui, para falar, chegando nos extremos, né, que a gente vive hoje, com referência à política mundial, principalmente aqui na América do Sul, América Latina. E eu vejo o seguinte, a Bíblia fala que Deus não se revela aos homens sem antes revelar aos seus profetas. E o que o nosso reverendo tem falado, tem clamado. Eu lembro de uns cultos atrás, reverendo falando assim, se for preciso ir para a morte, eu vou. Se for preciso me pôr na frente, eu o farei. Então, para mim, isso já é assim, uma voz que clama ali no deserto, uma voz que está levando a igreja a clamar em prol de uma vida melhor. Não é pra gente, é pra gente sim no imediato, mas é num conceito de pensar no futuro.
Porque hoje é desse jeito que tá. Agora, tá feio. deixa eu só te interromper, que eu tô aqui lembrando de uma situação que é importante a gente falar e Beli vai também ajudar nisso. Se for possível, eu vou. Isso é o coração do nosso pastor. Agora, é importante a ovelha, de qualquer ministério, qualquer igreja que você ser um só com o pastor. Sim, senhor. Né? Você ser um só com o pastor. Você vê, o nosso reverendo agora conclamou os fiéis, principalmente os líderes, para estar em reuniões importantes. Que não é sempre, você imagina, esse chamamento não é sempre. É verdade. É raro. Porque quando tem movimentos políticos, não pode falar sobre isso dentro da igreja, a gente tem que falar num lugar fora. E aí a gente percebe, às vezes, que não é... A maioria, às vezes, não acompanha. Às vezes, 1, 2, 3, 4, às vezes 10 pessoas, a gente sente falta das pessoas e as pessoas tomaram decisões... eu acho que não vou, eu acho que não é importante. Como é importante todos pensarem o mesmo, Beli. É verdade. Sabe? Um só coração, um só... Olha, o pastor André estava falando que lá na Igreja Universal, o bispo falou, eu vou com os meus pastores para a rua, com os líderes, e ele disse que todos, todos assim, na sua maioria, estavam juntos porque perceberam o perigo, sentiram quando a guarda chegou lá para fechar a igreja. Beli, você acredita? Eu ouvi isso ontem, eu fiquei assim, meio que, meu Deus, tem misericórdia da gente, porque ele falou que um pastor, por estar na porta da igreja, foi multado. É importante, Beli, assim, nós ovelhas de um ministério com a mente como essa, ser um só com o nosso líder? Pastora, o senhor comentou aí, a gente lembra de Atos, né? E era o coração de todos. Então, se o meu pastor tá nessa causa, eu tô também. Que ouvindo esses relatos, né, da igreja lá de Porto Alegre, a gente pensa o seguinte, se a casa do meu vizinho tá pegando fogo, a minha também tá correndo risco. Ontem foi a Universal, hoje pode ser a nossa. A gente vê o nosso reverendo se expondo e pregando nos cultos ao vivo. Poxa, viram uma conversa de WhatsApp. Quem dirá um culto transmitido ao vivo? Um culto transmitido ao vivo. E não, isso que você está falando tão sério, porque o pastor Batista estava falando ontem que o bispo da Universal falou, hoje, o que você diz? Hoje estão fazendo conosco. Você acha que não vão atrás de vocês? Porque era uma reunião para vários pastores de vários ministérios que estavam apoiando o candidato lá. Você falou, é certíssimo. Hoje é com eles. E a gente já vê isso hoje nas políticas dentro de uma prefeitura, quando ela é esquerdista, a dificuldade que a igreja tem para templos, para realizações. Então a gente percebe que há uma dificuldade muito, muito grande. Mas eu quero trazer um outro assunto, porque esse assunto rende, Tiago. Sim, senhor. Eu ia falar sobre a questão do seu Instagram. Sim. Que para mim não é coincidência essa questão do seu Instagram ter sido clonado, hackeado. Não, logo após as questões do podcast. Não, para mim isso não é coincidência. Então eu vejo que quando o senhor se põe aqui à prova, quando a Isabelle está ali se colocando também com todo tipo de informação, sem vergonha de falar, com conceito base para poder falar sobre qualquer assunto, até mesmo eu que estou aqui, que acompanho o senhor nessa empreitada. Pastor, todo mundo está se colocando na espreita, na frente sim. Na espreita não, na frente sim do negócio. É desse jeito. Agora, Isabelle, votar bem, votar em candidatos que têm bandeira. Agora, nós estamos percebendo de uma forma escancarada na mídia, principalmente esses candidatos de esquerda que defendem o aborto. São a favor do aborto. Você que deu uma das maiores palestras no Templo da Assembleia de Deus, em Gramacho, é uma das maiores escolas, que é uma escola internacional, você falou lá por 50 minutos e de uma maestria e um aprofundamento muito grande. Eu queria que você trouxesse alguma coisa importante para a gente sobre esse campo, como é importante ficar do lado de quem é a favor da vida e não da morte. Pastor, a gente falar de aborto é sempre muito delicado, porque as pessoas têm as suas opiniões formadas, e a gente sabe que existem movimentos esquerdistas por detrás. Mas assim, basicamente, né, se a vida humana é relativizada, né, a ponto de eu decretar pena de morte para um ser que não tem defesa, isso me prova que todo o resto está em jogo. Porque se colocam a vida, né, como assim, eu decido se vale a pena viver ou não, e aí a gente lembra, né, também do Nine falando... e assim, pastora, as mentiras, né, chegam assim, dá uma agonia da gente ver, e ele falando do número de mulheres pobres que morrem na prática do aborto clandestino.
E aí a gente sabe que eles mentem descaradamente. Semana passada veio à tona uma matéria de 2016 de uma feminista chamada Marta Lamas, do México, e ela confirmou que para aprovar o aborto, eles mentiram. Eles pegaram o número de morte de toda a população, homem, criança, e colocaram na conta do aborto clandestino. Então, assim, a gente vê que é uma pauta muito utilizada, uma pauta que se levanta, né, como uma enganação, com um discurso muito sedutor, porque diz que a preocupação é a saúde da mulher, né, a mulher que tem o direito de escolher sobre o seu corpo, e isso aí convence muitas pessoas, infelizmente até pessoas que se dizem cristãs, né, porque não dá para acreditar. Mas, assim, a gente vê pessoas lutando, né, são vídeos e vídeos na internet, jovens falando, nós amamos matar bebês, e é muito triste, mas graças a Deus a gente vê um governo que se levanta contra, né, e diz que é a favor da vida. Agora, é interessante, você lá na escola falou uma frase que eu guardei, que a criança não é parte do corpo da mulher para ser cortada e jogada fora. Eu anotei isso. Não sei se você lembra de você abordar esse tema. E isso é importantíssimo e eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Não é parte do corpo da mulher que eu arranco, que eu faço uma cirurgia plástica, que eu tiro? Sim. É porque isso aí, o maior grupo que luta pelo aborto são as feministas, que dizem se preocupar com a saúde da mulher. Então, uma das coisas que elas falam muito, repetem muito, meu corpo, minhas regras. Então, eu decido sobre o meu corpo. Só que, biologicamente falando, a mulher tem um DNA e a criança que está no ventre tem outro DNA. São dois corpos diferentes, né? Não é um pedaço de unha ou um pedaço de cabelo. Aquilo ali é um outro corpo que está se desenvolvendo dentro do corpo da mulher. E aí, a gente derruba primeiro isso, né? Não é um corpo, não é uma parte do corpo. E a segunda, que elas falam muito, né? Minhas regras. E aí a gente olha, né, para o corpo humano, é muito fácil perceber que não são as nossas regras, né? O nosso corpo não obedece à nossa vontade. Né? Quantas vezes você tá num lugar e você não pode dormir, mas você tá ali com o olho... Aí você dá aquelas cochiladas porque não são as suas regras. Sim. Você quer ir no banheiro e você tá num local que não tem banheiro. Quem nunca passou por isso, né? Uma dor de barriga em um lugar que não poderia. Aí você fica, meu corpo, minhas regras, ou você procura um banheiro? Você procura um banheiro. Então, assim, é uma mentira dizer que é o seu corpo e que são as suas regras. A gravidez é uma consequência lógica e previsível da relação sexual. Então, não existe isso, minhas regras. E você vê, né, Beli, que a Bíblia Sagrada, ela é a favor da vida. Dentre tantas leis sobre a vida, principalmente no livro de Levíticos, ele diz o seguinte, lá eu achei impressionante isso, que se um homem esbarrasse numa mulher grávida, e esta mulher viesse cair, perder o bebê, o homem tinha que morrer, porque era a vida pela vida. Olha como Deus entende a vida pela vida. Então, a mulher hoje grávida, a vida está ali dentro. Então, como é que eu vou... Beli, a palavra corretíssima é cometer um assassinato de alguém indefeso. Sim, pastor. E eles... uma das estratégias, né, amenizar os termos, né? Usar o eufemismo, que é usar uma palavra mais tranquila para uma coisa muito pesada. Então, assim, se eu falar assim, eu vou assassinar o meu filho, fica muito pesado. Então, eles inventam também termos. E tem um termo também muito na moda, que as feministas falam e repetem, que direitos reprodutivos da mulher. E se eu falar para o senhor assim, direito reprodutivo, eu acho que você vai pensar logo em reprodução, né? Reprodução, Mas é o contrário. É o direito de exterminar a sua prole no seu próprio ventre. Elas dizem que a mulher tem o direito de praticar sexo com quem quiser, quantas vezes quiser, a hora que ela quiser. Mas se ela não quiser ser mãe, é simples, ela aborta. Então a gente vê assim, um discurso macio para algo que é muito agressivo, né? É muito brutal. As pessoas que praticam aborto, a maioria delas nunca assistiu um aborto. O que é um aborto? Então, assim, existe uma falácia para tentar disfarçar. E o senhor falando sobre vida, né? Que Deus pede vida por vida. Eles dizem que ali dentro não tem vida.
Então, como que você olha para a barriga, né, de uma mãe, né, com 22 dias após a concepção, já tem um coraçãozinho que tá batendo. Já. Então, como que não tem vida ali? Não. E aí a gente vê a relativização. Aqui em Osasco ficou muito famoso, eu não sei se o senhor vai lembrar, ou o Thiago, mas aqui foi uma loucura, porque um segurança matou uma cachorra apalada na porta do Carrefour. Sim, senhora. Você lembra, Thiago? Por causa da cachorra, fecharam o Carrefour, pararam, botaram fogo em um ônibus, foi um desespero. Mas, poxa, é um ser, né? Que pena pelo cachorro, a gente não prega violência animal. Mas por que a vida de uma cadela tem mais valor? Tem mais valor. Exato, então assim... do que uma criança. Só Deus, né? E você falando aí, me lembrei agora, a pastora Kátia, com aquele barrigão. Eu chegava de um programa de rádio, fazíamos um programa na Rádio Manchete, de meia-noite a 3 da manhã. Aí quando eu chegava de madrugada em casa, botava a mão na barriga, parece que a Suzana já sabia. Todos os dias, quando eu botava a mão na barriga da Kátia, a Suzana começava a chutar. Todos os dias. Amém. A vida, né? Que momento. Exatamente. É a vida. Tremendo. Eu acho que depois da minha salvação, a maior graça de Deus é você ser pai, é você, né, olhar ali, você imagina aquele ser movido dentro daquela barriga, daqui a pouco vai nascer, daqui a pouco está com 13 anos, igual está a Suzana hoje. Agora, Isameli, você falou muito feminista, e eu queria que você ajudasse a gente, falasse um pouquinho com a gente, você que estuda um pouco do caso. Essas pautas dessas feministas não tem nada a ver com a mulher. Pastor, a gente vê e a gente se compadece, né? Do número de adolescentes, do número de mulheres que se dizem feministas, mas na verdade elas não sabem o que é o feminismo, né? Porque a ideia que se propaga é que o feminismo luta pela igualdade dos sexos, né? Que é que a mulher seja igual ao homem. Só que já começa estranho, porque assim, não tem como a mulher ser igual ao homem. Ser igual ao homem. Exato. O peixe, ele não é menos livre porque ele nada, mas ele não voa. O passarinho voa, mas ele não nada. Então, assim, um não é menos que o outro porque eles não fazem a mesma coisa. E quando a gente vê o plano de Deus, a gente vê a beleza que é a relação entre homem e mulher e como ambos se completam. Mas o feminismo, que é muito amigo, né? Tem uma relação íntima com o marxismo, assim como o marxismo vê, né? O proletariado sendo oprimido pela burguesia, o feminismo sempre vai ver a mulher oprimida pelo homem ou pelo modelo de família tradicional. E aí quando a gente começa, né, a estudar, porque as pessoas falam assim, mas eu sou feminista só porque eu luto pela igualdade. Mas espera aí, para você dizer que você é feminista, você precisa estudar a origem do movimento que você diz que pratica. Então quando a gente vai lá na raiz e a gente começa a estudar as mulheres que deram origem ao feminismo, chega a ser chocante as ideias que elas tinham. Mulheres como, eu vou falar aqui o nome para o senhor de uma, é Valerie Solana. Sim. Ela chegou a tentar matar um homem por ser feminista, por ter ódio de homem. Foi presa e as feministas soltaram ela. Ela escreveu um livro e na mente dela a sociedade perfeita seria uma sociedade com mulheres e a reprodução seria feita em laboratório. E essa reprodução eliminaria qualquer tipo de deficiência. E dentre as deficiências, a masculinidade. Então, um resumo da ópera, o que é o feminismo? O feminismo é o desejo de acabar com o modelo de família que nós temos. Tanto que mais pra frente, o feminismo ele se une ao pessoal da ideologia de gênero. Porque aí não precisa de família, homem e mulher. Então, assim, o desejo do feminismo é expulsar o homem da relação, é acabar com o modelo, né, que a gente conhece. Coisa mais linda, né, é ver um homem que sai para trabalhar, enquanto a mulher cuida do bem-estar da casa para que o homem volte. Ô Beli, é engraçado que quando eu percebo que existem algumas situações que acontecem no mundo que já que elas acreditam defender os direitos, que tem que defender, não defende. Você lembra quando aquele atleta que é um homem, mas que se diz mulher, que ele, no passado,
na sua modalidade, ficou em 47º lugar entre os homens. Aí agora ele decidiu, sou mulher, vou competir entre as mulheres. Aí ganha em primeiro lugar. Só que é um homem. A fisiologia é diferente. Os contextos fisiológicos não existem, antológicos não existem. Cadê as feministas para dizer, não, você está errado, você não pode competir com as mulheres? Exatamente. Cadê? Pastor, o feminismo, ele defende as mulheres que se dizem feministas. Se eu digo que eu não sou feminista, o que eles desejam para mim? Desejam que eu seja estuprada, para eu dar valor ao movimento. A gente teve agora, recentemente, o debate dos presidenciáveis, eu não me lembro, acho que foi na Band, e o presidente Jair Messias Bolsonaro, ele foi muito atacado de machista, de misógino, né, pelas duas mulheres, a Soraya e a Simone. Mas engraçado que as duas defensoras de mulheres foram ao TSE para tirar do ar a propaganda política em que a primeira-dama estava. Mas ué, não defende mulher? Acorda, Brasil! Contraditório, né? Pô, contraditório. Pastor, a gente falou sobre o aborto. Nascem muito mais mulheres do que homens. E as mulheres que são assassinadas no ventre? As feministas acham legal? Então, não, assim, uma loucura. Exato, elas defendem, né? O feminismo defende o que lhe é conveniente. O feminismo... Diabólico, né, pastor? É diabólico. Diabólico. É uma coisa... E assim, surreal. ao contrário do que se diz, o feminismo até hoje não conquistou nada que beneficiasse a mulher. Muito pelo contrário. Há 30 anos atrás, existiu uma luta, né? A revolução sexual. A mulher tem direito de praticar sexo com quem ela quiser. Só que hoje, aumentou muito o número de mães solteiras. Por quê? Pratica sexo com quem quiser, faz com um, faz com... quiser. Hoje, tá aí, mãe solteira. O feminismo, eu até brinco que o feminismo é muito bom para os homens. Por quê? É a mulher que paga a conta, é a mulher que chega em cima do cara. O homem não tem aquele trabalho, né, antigamente, conquistar a moça. Eu vou dar flor. Não, acabou. A mulher hoje conquista o homem, ela paga a conta, ela faz sexo liberado, assim, com qualquer homem que encontra. Então, se parar não tinha pra visto analisar, por essa visão, e é verdade. O feminismo é bom para os homens, não para as mulheres. É verdade. Agora, você falou de Karl Marx e essa praga realmente vem lá de trás, porque tudo começa com uma ideologia. Você vê lá atrás, a guerra, a mente diabólica marxista, um cara ateu, um cara contra Deus, que botou como foco o problema, a religião é um mal, a religião é um ópio, a religião é a droga, o problema tem que exterminar. Você vê que a gente percebe isso dentro das universidades. Eu, na minha formação, quando eu fui terminar a faculdade, eu estava pensando, eu nunca tive um professor de direita. Eu nunca tive. Todos os meus professores foram de esquerda. Você tem uma ideia, Beli? Isso é tão sério que quando foi na hora, eu tinha que apresentar o meu trabalho final, meu TCC, a coordenadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro chegou para mim e falou assim, olha, eu quero dizer a você que nós estamos tendo um problema com você. Eu falei, qual o problema que está tendo comigo? Ninguém quer pegar o seu tema. E qual era o meu tema? Olha o meu tema. Eu estava falando sobre a eugenia, que é uma prática que os nazistas utilizaram para poder aperfeiçoar os alemães a partir de sacrifício com crianças. E eu estava fazendo uma defesa à criança. E ela falou assim, aí fica difícil, você tem que mudar o tema, porque eles não querem falar de Israel, que é um outro engasgo hoje na esquerda, né, Beli? Sim, senhor. Aí, só que você tocou nessa área marxismo, aí eu olhei para ela e falei assim, não, mas eu não vou trocar meu tema. Ela, então você vai ter que aguardar surgir alguém. Aí eu orei, pedi a Deus, Senhor, até que um professor novo que entrou, um tutor novo que entrou na universidade, foi, não, eu vou ajudar o menino, aí pegou e foi tão forte que na hora da defesa do argumento, ele já chegou para mim e falou assim, Leonardo, eu vou ser sincero para você, eu não garanto que você vai ser aprovado. Eu só vou te ajudar porque eu fiquei com compaixão, eu estou vendo lá seu nome rolar e eu acho que todo mundo tem que defender, você está certo em querer defender a sua ideia, mesmo que eu não concorde com você e tal. Eu falei, tá bom. Aí o que o senhor me orienta? Falou assim, olha, você tem fontes? Porque para a gente ir para uma briga, nós temos que ir com fonte. Eu falei, deixa comigo.
Fonte é o que não vai faltar. Quer dizer, Deus me abençoou e aí você está num ministério como o nosso, Isabelle Alves. Graças a Deus. Porque o reverendo, Graças ele a vai Deus. para aquele altar e ajuda a gente com palestras, com aula. As idas que eu fui a Israel com ele, para a mente da gente, né? E Deus me abençoou que numa palestra que eu fui orientar, o reverendo orientou a gente em alguma palestra, que lá conheci o diretor do Museu do Holocausto em Curitiba, e o homem me deu tudo que é fonte. Conclusão, diante da bancada, diante dos esquerdistas, então quando a gente coloca o tema, mas a gente coloca já a partir das fontes. Tantas crianças morreram assim, tantas crianças aquilo. Aqui tem as fotografias das crianças que morreram. Isabelle, eles ficaram... Muito conteúdo, né? Não tinha como dizer não. Mas você percebia que você era pessoa não grata. É isso que eu quero trazer para a Belle. Belle, você percebe que defender tema, como você tem defendido até na internet, eu tenho acompanhado o seu perfil ali no Instagram, inclusive, galera, vale a pena, é um conteúdo bom, é um conteúdo legal pra caramba. Você pegar entrar dentro do perfil da Belle, que você começa a ser pessoa não grata para as pessoas agora. Agora, para o outro lado, você vê que as pessoas não te toleram, você vai perdendo amizade. Percebe isso com você? Pastor, eu não digo nem amizade, eu digo família mesmo. Hoje em dia está tão complicado que se você se posiciona, né, a favor, aquilo que o presidente fala, né, Deus, pátria, família e liberdade, você é um ET. Você é aquela pessoa assim que eles evitam porque não, é demais, é um exagero. E o senhor falando aí, né, dessa apresentação que o senhor fez, a gente vê que, a gente sabe que diante da verdade, eles não têm o que falar. Porque o senhor chegou com provas, o senhor chegou com fatos. Então assim, o que eles iam dizer? Nada. E só uma coisinha, pastor, dentro dessa questão que a gente está falando do feminismo, que eu achei muito interessante, um artigo de 2019 do New York Times cita estudos que mostram que mulheres religiosas e conservadoras em casamentos são as mais felizes. Ou seja, a Bíblia tem razão. Quando a mulher vive para aquilo que Deus planejou, a felicidade é garantida. Só faltava um aplauso aqui. Meu Deus e meu pai. Infelizmente, eu tenho que terminar esse programa. Mas já, pastor. Mas, meu filho, 50 minutos se passaram. Mas a Belle vai fazer parte dos nossos quadros agora, então ela vai sempre trazer alguma coisa pra gente, né? Ela vai sempre vir com alguma informação nova pra gente, é bom que vai atualizar a gente pra caramba. Se eu posso falar aqui, se prepare, porque o pastor é assim, a gente sai, vou buscar o pastor na casa pastoral, vemos pra cá, e entra no carro, ora, abençoa, depois de meia hora que ele fala, olha, o tema vai ser esse, tá? Então se prepara aí. A gente está chegando aqui... O bom, Isabelle, é que você está sempre antenada. A gente te acompanha, você está com temas atuais. Isso aí é legal, cara. Suas últimas palavras, Tiagão. Quero agradecer mais uma vez a Deus por esse momento. Quero louvar a Deus pela vida do nosso reverendo. Agradecer estar aqui com o senhor. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado, Isabelle, por fazer parte com você desse podcast. Prazer. Foi extremamente esclarecedor. Muito bacana. Belle, suas últimas palavras. Pastor, só agradecer a oportunidade, agradecer o senhor, o Thiago, dizer que eu estou feliz de poder participar dos próximos podcasts, é uma honra para mim. E a gente louva a Deus pela vida do reverendo, porque se a gente entende um pouco, é graças a ele que nos instrui e nos incentiva. Obrigada. Verdade. É isso aí. Poxa, e eu quero agradecer a Deus por todos. E comente, compartilhe, curta. Vamos levar essa palavra para mais pessoas, porque é mundo real, o mundo verdadeiro. Esse é o nosso bate-papo com o pastor Léo e essa galera aqui. Amém? Deus abençoe vocês e sábado que vem tem mais. Shalom.